mesmo. E a gente não teria condição, em curto prazo, ainda mais porque, como eu acabei de dizer, a nossa empresa ainda não investe como deveria investir, como um dia ainda vai investir na internet, quer dizer, a gente não teria orçamento para contratar 70 pessoas para falarem de 70 assuntos diferentes, 70 especialistas, né? Então, quando a gente está usando, vem usando até hoje a ferramenta do blog com esse intuito, né? Com o intuito de melhorar a qualidade editorial do nosso site e também, por outro lado, ela tem sido muito útil para trazer para o meio internet muitos jornalistas famosos, conceituados, que não tinham ainda o costume de contribuir para o site, eles ficavam só no papel. Né? E o blog tem sido muito eficiente nesse trabalho que a gente considera fundamental para o nosso futuro. Né? Então, enfim, minha experiência vai um pouco por aí. Acho que a gente pode começar a debater. Eu vou passar então o vídeo do Alessandro, que ele já começa até com uma proposta. E aí quem quiser falar, se chamar, Casapa Azul, pode dar um nome, e aí ela vai passar o microfone civil para começar o debate. Os comentários estão moderados. Os simpatizantes, especialmente ao Roberto, tá? Infelizmente eu não pude ir, mas gravei esse vídeo e estou mandando para vocês, tá? Eu queria, antes de começar, falar um pouco, né, da mídia gerada pelo consumidor, né, falar um pouco do trabalho da iLife. A iLife é uma empresa especializada em inteligência de mercado a partir dessa mídia gerada pelo consumidor, tá? A gente atende diversas empresas e hoje, observando esse crescimento, né, vertiginoso da mídia gerada pelo consumidor, a gente vê que esse novo tipo de mídia está mudando uma série de coisas, tá? Ele está influenciando na comunicação, ele está influenciando no saque, ele está influenciando em várias disciplinas do marketing. Tá? E aí eu queria abrir a discussão com vocês e colocar uma questão que eu acho interessante para vocês, que é o seguinte. Hoje a gente observa, por exemplo, algumas agências de comunicação se relacionando com esses blogueiros. Né? Por exemplo, a Microsoft realizou em maio deste ano o primeiro encontro Microsoft com blogueiros, tá? Onde a assessoria de comunicação convidou essas pessoas foram até o encontro da Microsoft para ver a apresentação de um produto ou serviço. O Boticário, outra empresa, né, que também está trabalhando com os blogueiros, está respondendo a questionamentos que são colocados em blogs, no Orkut, várias comunidades, em fóruns online, sobre os produtos, sobre os serviços, sobre o atendimento na loja, etc. E aí a pergunta que eu coloco para vocês é: será que os blogueiros são os novos formadores de opinião? Será que o saque, né, o marketing direto, a comunicação vai mudar pela existência dessa nova forma de comunicação que é o blog, né, a blogosfera em geral? Então, eu quero primeiro cumprimentar vocês e depois abrir essa discussão. Né? Serão os blogueiros os novos formadores de opinião? A bola fica com vocês. Então, alguém sabe se é Alguém quer responder essa pergunta? Porque eu queria passar a pergunta para o Fábio Seixas, que eu acho que é um cara que pensa muito sobre isso. Né? Então, quem quiser depois falar da sua experiência sobre, né, essa questão que foi levantada pelo Alessandro, está convidado, tá bom? Mas eu vou passar então para o Fábio falar um pouquinho sobre isso. Bem, a gente tem visto que blogs são cada vez mais lidos. Então, como uma mídia que as pessoas consomem informação, obviamente elas passam a ser uma mídia que influencia as pessoas naturalmente. Vai ser assim com qualquer mídia que oferece conteúdo em larga escala. Eu acho que os blogueiros eles têm um grande poder na mão e têm também uma grande responsabilidade, que é, a partir do momento que eles podem influenciar as pessoas que estão lendo aqueles artigos, a responsabilidade que isso traz é muito grande, porque você pode influenciar positivamente e também negativamente.
Então, eu já abordei esse assunto no meu blog, falando sobre a responsabilidade que os blogueiros têm que ter, principalmente os blogueiros mais visitados, mais acessados. E acho importante a gente entender os blogs como uma mídia que é capaz de influenciar a sociedade. A gente vê aí, sempre quando tem alguma coisa louca acontecendo no nosso país, um acidente ou alguém falando algum político falando que não deve, a gente sempre vê reações muito fortes na blogosfera, e eu acho que isso é muito positivo, porque é uma mídia de divulgação, é um lugar onde as pessoas podem consumir informação, às vezes não de uma maneira muito confiável, porque tem muito blog que talvez coloca informação sem se preocupar com a veracidade, o que também leva àquela questão da responsabilidade. Então eu acredito sim, eu acredito que os blogs são uma mídia de influência, e a gente tem que usar essa ferramenta como uma coisa boa para o nosso país. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Por favor. Pode perguntar para qualquer pessoa da plateia, daqui de cima, ou levantar um tempo para outras pessoas responderem. Me apresentar, meu nome é Lauf. Eu particularmente não tenho. Eu até já criei um blog, mas nunca coloquei nada lá. Pois é, então na realidade o que eu quero expandir aqui é que quando está se falando blogueiro, né, na realidade eu acho a gente tem milhões de blogs no mundo. Sabe? Uma coisa são blogs que são lidos, né, por muita gente. Assim, não sei, a gente teria que avaliar como é que eles alcançam a reputação, né? Como é que um blog alcança a reputação. Quem quer responder sobre isso? Depois alguém vai responder sobre isso, tá? Só para responder. Então, quando está se falando blogueiro também, blogueiro é quem? Sou eu que coloquei lá e nunca coloco nada? Ou é você que tem um blog no Globo Online, ou Carlos, não é isso? Cardoso, que de alguma maneira consegue, mas assim, ao mesmo tempo dando a minha opinião, quer dizer, isso acaba sendo uma espécie de jornalismo, né? Uma pessoa que escreve, pode ser um diário, pode ser um assunto específico, sei lá, relacionado à comida vegetariana, o que seja, né? Mas quando se coloca assim, formadores de opinião, quem foi convidado pela Microsoft, né? Então, não foram os milhões de blogueiros, então já poderiam ser jornalistas, que escrevem colunas, né? Então, eu não sei se a questão se isso é uma nova forma de mídia, um tipo de jornal, um tipo de fanzine, quer dizer, o que eu vejo a facilidade do blog é que a pessoa pode, de alguma maneira, ter o seu blog, né, de uma maneira fácil, gratuita, e se ele tiver, sei lá, algum conteúdo que começa a despertar atenção, não sei como é que eles se espalham, ele passa a ser uma mídia, como poderia ser que antigamente tinha que ser um jornal milionário, mas que a gente está vivendo esse momento, mas não é simplesmente uma instância de uma mídia, e aí também essa coisa, eles serão os novos formadores de opinião? Sim, mas os formadores de opinião, eles são formadores porque eles são blogueiros ou eles são formadores de opinião, tá entendendo? É assim, eu tenho um blog, então eu vou ser um formador de opinião. Formador de opinião é um cara que é um formador de opinião, assim, o que eu estou falando é assim, os novos formadores de opinião, talvez o que possa acontecer é alguém que antes tinha uma dificuldade em ter que ser jornalista e ter um acesso no jornal, como ele montou um blog, ele consegue um caminho para chegar lá, porque ele tem uma capacidade de gerar uma polêmica ou ter uma opinião. Quer dizer, no fundo é uma pergunta, uma questão. Quer dizer, é todo mundo que pode ser um blogueiro que é formador de opinião, ou o formador de opinião já é o formador de opinião, entendeu? Simplesmente ele está numa nova mídia. Deixa eu só responder o que ele eu acho que o blog é uma ferramenta, como outra qualquer. Se o blogueiro tem capacidade de criar conteúdo que vai influenciar pessoas, está na mão de qualquer um. Qualquer um pode pegar essa ferramenta que é gratuita e usá-la para formar opiniões.